38. Somente a ti, mais amor possui. Glória a Jesus. Gênesis 38. Quero mandar um abraço aqui para o pastor Antônio, para sua esposa Ana, que são ali de São Paulo, Mauá. Deus abençoe e guarde o retorno dos servos dele para a cidade de São Paulo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Acabei de conhecê-lo ali fora agora. É assim que Deus faz, né? Glória. Gênesis 38, diz assim a palavra do Eterno: E aconteceu nesse tempo que Judá separou-se de entre seus irmãos e tornou-se amigo de um certo adulamita chamado Ira. E viu Judá ali a filha de um cananeu que se chamava Suá, e tomando-a por mulher, a conheceu, e ela concebeu e teve um filho, e o seu pai o chamou que quer dizer vigia. E tornou conceber e teve um filho, a quem se chamou Onã, que quer dizer forte. E teve ainda mais um filho e o chamou Selá, que quer dizer elevação. Judá estava em Quezibe quando ela o deu à luz. Depois Judá tomou a o primogênito, uma mulher cujo nome era Tamar. Mas o primogênito de Judá, desagradou ao Senhor Jeová, e o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: Toma a mulher do teu irmão, e cumprindo-lhe o dever de cunhado, desposa-te dela e suscita descendência a teu irmão. Onã, considerando que tal descendência não seria sua, meu Deus, cada vez que se unia a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência a seu irmão. E semelhantemente o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor Jeová, pelo que o matou também. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Conserva-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja suficientemente grande, porque disse a si mesmo, para que porventura não morra este também como seus irmãos. Assim foi-se Tamar a viver em casa de seu pai. Com o passar do tempo morreu a filha de Suá, mulher de Judá. Depois de consolado, Judá subiu a Timnat, na companhia de Ira, seu amigo o adulamita, para ir ter com os tosquiadores de suas ovelhas. E disseram a Tamar: Eis que teu sogro sobe a Timnat para tosquiar o seu rebanho. Então ela despiu-se dos vestidos próprios da sua viuvez e cobriu-se com um véu, e assentou-se junto às duas fontes que está no caminho de Timnat, porque observou que Selá já tinha crescido o bastante e ela não lhe fora dada por mulher. E viu Judá e julgou que era uma prostituta. Vou repetir: e viu Judá e julgou que era uma prostituta sentada à porta da cidade, porque ela tinha o rosto coberto. E desviando-se do caminho, aproximou-se dela, sem suspeitar quem ela era, e disse-lhe: Vem, deixa-me conhecer-te. E ela perguntou-lhe: Que me darás para estares comigo?
Ele respondeu: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela ainda perguntou-lhe: dá-me-ás um penhor até que o envies? Então ele respondeu: que penhor é que te darei? Disse ela: o teu selo com os cordões e o cajado que está em tua mão. Ele lhos deu e esteve com ela, e ela concebeu dele. E ela se levantou e partiu, tirou de si o véu e vestiu os vestidos da sua viuvez. E depois Judá enviou o cabrito por mão do seu companheiro, o adulamita, para receber o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. E perguntou aos homens daquela comarca: onde está a prostituta que estava em Enaim, junto ao caminho? E disseram-lhe: aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: não a achei. E também os homens daquele lugar disseram: aqui não esteve prostituta alguma. Verso 23, então disse Judá: deixai-a ficar com o penhor, para que não sejamos desprezados. Tu és testemunha de que enviei este cabrito, mas ela não foi encontrada. Ao cabo de quase 3 meses, disseram a Judá: Tamar tua nora se prostituiu e ainda concebeu por causa de suas prostituições. Então disse Judá: levai-a para fora e seja queimada. E quando ela foi tirada para fora de sua casa, mandou dizer ao seu sogro: do homem a quem pertencem essas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece, rogo-te, de quem são estes, o selo com os cordões e o cajado. E reconheceu-os Judá, dizendo: ela é mais justa do que eu, porquanto não a dei a meu filho Selá. E nunca mais voltou a conhecê-la. E sucedeu que no tempo de dar à luz havia gêmeos em seu ventre. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Ei, pelo amor de Deus, tá? Está sendo desonrado agora, apenas persevera, porque Deus tem bênção dobrada sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. E no momento do nascimento, um deles pôs a mão para fora, e a parteira tomou um fio de carmesim e o atou em seu dedo, dizendo: este saiu primeiro. Mas ao recolher a mão, seu irmão saiu. Pelo que ela disse: como rompeste? Sobre ti seja a rotura. E o chamaram Pérez. Depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio carmesim, e foi chamado Zerá. Pai, obrigado pela tua palavra, pelo teu grande amor, pelo teu poder. Fala aos nossos corações, abre o entendimento do teu povo, para que possamos ser responsáveis quanto à nossa paternidade, quanto ao cuidado com os filhos, quanto à instrução da palavra, quanto aos relacionamentos ao qual eles irão se envolver, quanto ao exemplo de vida que nós, pais biológicos e espirituais, precisamos dar nesse tempo aos nossos filhos. Que a glória do Senhor repouse nesse momento sobre cada mente, abrindo o entendimento, para que possamos ser melhores quanto ao trato da tua palavra. Eu oro a ti em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Em Malaquias 2:11 diz assim: Judá foi desleal, pois cometeu abominação em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor Jeová, a qual ele ama, e casou-se com a filha de um Deus estranho. Louvado seja Deus.
Queridos, já tem alguns dias que o Senhor tem sempre me feito lembrar essas palavras ao coração de algumas pessoas, às vezes compartilhando o coração na mesa. Deus tem sempre me feito lembrar de Gênesis 38. E quando eu meditava mais uma vez em Gênesis 38, quando eu meditava mais uma vez em Malaquias capítulo 2, Deus falava ao meu coração a respeito de uma paternidade que não consegue dar destinos reais para os seus filhos. Né? Uma paternidade que está interessada talvez nos seus próprios deleites e não quer mais ouvir a voz de Deus. Tudo isso está atrelado à companhia, a quem você anda. Tudo isso está atrelado a quem você está perto, quem te influencia, quem de fato está perto de você influenciando a sua vida. Quando começamos a ler o capítulo 38 do livro de Gênesis, a Bíblia nos traz, né, a palavra dizendo que nesse tempo, que tempo é esse? Tempo em que José é levado de uma forma muito bruta da casa dos seus pais. Tempo esse que Jacó está sendo enganado. Tempo esse que nenhum dos irmãos de José consegue interferir em tamanha atrocidade. E Deus ali, né, embora José estava passando por um momento muito difícil, onde ele é lançado ali pelos seus irmãos numa cisterna, onde a sua túnica talar é levada ao seu pai e banhada por um sangue de carneiro, banhada sobre um sangue de um animal, sendo confundido com o sangue dele, e começa a trazer tristeza ao coração do pai. Judá toma uma decisão, e a decisão que Judá toma é se separar dos seus irmãos. E esse é o problema, amado, quando nós tomamos uma decisão de separar dos nossos irmãos, quando nós tomamos uma decisão de separar da nossa família, quando nós tomamos uma decisão de nos afastar da congregação. Embora a congregação que Judá estava nela era uma congregação bastante problemática, embora a congregação que Judá estava nela era uma congregação, né, de irmãos, onde um invejava o outro, ou todos invejavam a José, Judá, ele quer sair do meio dos irmãos, ele quer se afastar dos irmãos, ele quer abandonar a companhia dos irmãos. E diz a Bíblia Sagrada que quando ele se aparta dos seus irmãos, ele torna-se amigo de um adulamita, ele torna-se amigo de uma pessoa gentia, ele torna-se amigo de um homem chamado Ira. E você vê através do capítulo 38 que Deus, ele está sempre tentando mostrar que quando Judá vai tomar suas decisões, ele está acompanhado de Ira, ele está acompanhado desse amigo. E Judá carrega agora, a partir do momento em que ele sai do âmbito familiar, e ele começa a acompanhar o adulamita Ira, ele começa a aborrecer a Deus, ele começa a fazer algumas escolhas embasadas na irresponsabilidade. E a sua irresponsabilidade é tamanha que ele começa a lançar essa irresponsabilidade sobre a vida dos seus filhos. Mas nessa história tem uma mulher chamada Tamar, ao qual eu quero abrir um parêntese aqui nessa noite e dizer que poucas mulheres sobre a face da terra têm a qualidade de Tamar.
poucas mulheres sobre a face da terra têm a qualidade que Tamar tem de perseverar, tem a qualidade que Tamar tem de ir em direção ao seu sonho e não desistir, tem a qualidade que Tamar tem de, mesmo passando os anos, mesmo sentimentalmente ela sendo enganada, ela persevera no propósito para poder dar continuidade àquilo que Deus tem a partir dela. Deixa eu abrir um parênteses aqui nessa noite e te dizer: ei, vamos aprender com Tamar nessa noite, para podermos perseverar naquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Tem muitas pessoas aí me ouvindo agora, tentando desistir do seu propósito. O que Deus manda te dizer é: persevera como Tamar. Homem, persevera como Tamar. Mulher, persevera como Tamar. Pois se você perseverar, Deus vai te dar a sua vitória. Para mim, Tamar foi violentada em todos os sentidos. Em Malaquias capítulo 2, o próprio Senhor está aborrecendo a atitude de Judá para com a sua mulher da mocidade. E quem é a mulher da mocidade de Judá? A mulher da mocidade de Judá é Tamar. Quem era a noiva prometida? Tamar. Quem se tornaria esposa? Tamar. Quem desfrutaria das bodas? Tamar. Tamar, querido, desfrutaria disso tudo. Mas quando um homem, pela sua irresponsabilidade, começa a traçar os seus próprios caminhos, ele leva pessoas que estão atreladas ao propósito dele também a desfrutar do amargo, a desfrutar do fel, a desfrutar da tristeza e da desobediência que lhe acompanha. O problema é a responsabilidade sacerdotal. Tem muitas pessoas que precisam ser trabalhadas no seu homem interior, para entender qual é a sua responsabilidade sacerdotal, se tornar homem de fato para poder assumir uma mulher. Tem muitas crianças indo para o altar. Não, eu vou trocar a palavra. Tem muito menino indo para o altar, querendo fazer papel de homem, mas não faz, porque são infantes, porque ainda são meninos, porque ainda não têm o caráter formado e nem a responsabilidade para poder assumir uma mulher. E às vezes pelo nome da liberdade do casamento, ou às vezes pela liberdade de ter uma relação sexual, meninos estão indo para o altar para contrair matrimônio. Meninos que já passaram do tempo de saírem da casa dos seus pais, mas são infantes, não conseguem romper consigo mesmo, não assumir uma identidade, não querem ter as suas experiências. E Judá agora ele passa a ser um homem irresponsável. Por quê? Porque ele casa com a filha de um cananeu chamado Suá. Ele se une à filha desse homem. E quando ele se une em matrimônio com a filha desse homem, ele desagrada a Deus, porque ele contrai matrimônio fora dos padrões de Deus, para aquilo que Deus tinha. Deixa eu dizer para você uma coisa: Deus estava com o encargo da semente sobre Abel, Deus estava com o encargo da sua semente sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, e agora esse encargo da semente da mulher estava sobre a vida de Judá, e o irresponsável Judá está tardando o propósito de Deus. Porque qual era o propósito de Deus? Atrair descendência através de Judá, pois Cristo viria da tribo de Judá, e Judá estava atrapalhando o propósito de Deus. Deixa eu dizer para você uma coisa: tem muita gente aí me ouvindo atrapalhando o propósito de Deus.
Tem muito meio homem aí me ouvindo, atrapalhando o propósito de Deus. Pessoas que talvez já até assumiram responsabilidades, atrapalhando o propósito de Deus, brincando de ser crente, brincando de buscar ao Senhor, brincando. Deixa eu dizer para você, eu tenho andado um pouco dentro dessa cidade de Cataguases, e o que eu tenho visto de pessoas carentes precisando da glória de Deus, e eu me entristeço porque eu vejo muitos homens e mulheres irresponsáveis brincando com as coisas de Deus. E aonde aquele que está fazendo talvez o básico chega, ele é ovacionado como se estivesse fazendo o mundo. Hoje eu estava conversando com uma irmã, e ela disse: pastor, quando eu olho para o Senhor, eu vejo um exemplo. Quando eu vejo o Senhor andando pela rua, eu vejo Cristo. E eu falei com ela: minha irmã, eu não me vejo assim. Eu disse para ela: eu vou te contar um segredo. E é o que eu compartilho com o meu coração, minha irmã, juntamente com os filhos da casa. Eu acho que eu estou fazendo o básico. Não, mas eu vejo muito. Não é. É porque os muitos que têm não estão fazendo nada. E aquele que faz, pelo menos que seja o básico, está se transparecendo. Todo mundo está vendo. Como seria bom se todos buscassem o bom exemplo de Cristo. Ei, sacerdócio não é status, ser pastor não é status, é um peso, é uma chamada, é uma responsabilidade que está sobre os nossos ombros. O Senhor está dizendo em Malaquias que os sacerdotes devem ter a palavra da ciência na sua boca, e aqueles que se aproximarem dele devem receber essa palavra. Eu tenho estado muito indignado esses dias. Há uma revolta dentro de mim, amado, tomando conta do meu ser, quanto a algumas verdades acerca das coisas de Deus, daquilo que de fato precisamos fazer. É trabalho nosso, não tem mérito nenhum nisso, é o nosso trabalho, ele precisa ser feito. A minha oração é: Senhor, envie obreiros para essa seara, homens de Deus e mulheres de Deus, que tenham esse coração voltado para o Senhor, que temam o pecado e que amem o pecador. Onde é que estão esses homens? Onde é que estão essas mulheres? Cadê a Tamar que persevera? Diz a Bíblia que Judá tomou essa mulher, filha de Suá, para si, e conheceu ela. Ela teve um filho primogênito chamado Er, um segundo filho chamado Onã e um terceiro filho chamado Selá. Agora Judá tem a brilhante ideia, para não dizer ao contrário, Judá tem a brilhante ideia de pegar a mulher da sua mocidade e dar ela em casamento a um dos seus filhos. Ele pega Er, seu filho mais velho, e entrega na mão de Tamar, e ele se casa com Tamar. Mas diz a Bíblia que Er desagradou ao Senhor. Eu fico me perguntando, será o que ele estava fazendo para desagradar ao Senhor? Para mim ele estava tendo a mesma atitude do irmão, jogando sêmen na terra para não dar filhos a Tamar. Para mim, como filho, alguma história esse menino já escutou, alguma coisa dentro da casa ele já deve ter ouvido. E para compensar a falha de Judá em fazer uma promessa à mulher da sua mocidade, ele pega o seu filho primogênito e entrega nas mãos dela. O problema não está com Tamar, o problema está em pegar o filho e colocar o filho no lugar onde eu tenho que ser a linha de frente. Não adianta eu pegar os meus filhos e colocarem eles aqui como linha de frente. Esse lugar sou eu que devo ocupar. E o problema é que muitos pais
muitos pais biológicos e muitos pais espirituais, para tirar dos seus ombros o peso da responsabilidade, de dar a sua cara para bater, ou até dizer, não, eu estou errado, quem é errado sou eu, o compromisso é meu, o pacto é meu. É mais fácil eu pegar um filho e colocar ele ocupando aquele lugar. Mas a Bíblia é clara, Deus matou Er. Não entendendo ainda o que Deus estava fazendo, Judá pega Onã. Ele pegou Onã e entregou Onã para Tamar e disse, olha, suscita dela filhos para o teu irmão, como um dever de cunhado. Desposa-te ela e suscita descendência a teu irmão. Judá, em todas as instâncias, estava tentando comprometer o propósito de Deus. Diz a Bíblia que Onã, considerando a descendência que não seria sua, derramou sêmen na terra, para não dar descendência ao seu irmão. E isso desagradou ao Senhor. Pelo que também diz a Bíblia Sagrada, no verso 10, que o Senhor o matou. Então Judá tem uma outra brilhante ideia. Vem cá. Irmão, quando você não sabe o que fazer, vai buscar o Senhor em oração. Quando você não souber o que falar, para de falar besteira infeliz e vai orar ao Senhor. Porque através da oração Deus manda a resposta. A oração são incensos que podem ser queimados, são palavras proféticas que às vezes são deixadas por um tempo de lado, para que ao tempo de Deus elas se cumpram, mas tudo que é levado diante de Deus, o Senhor ouve. Então quando você não souber o que fazer, vai buscar conselho de Deus. Quando você não souber o que fazer, vai falar com o Senhor. Mas para de comprometer a tua família, para de comprometer os seus filhos, para de comprometer pessoas inocentes, pelo amor de Deus. Pessoas inocentes sendo comprometidas, porque homens sem compromisso estão colocando elas na linha de frente. Se eu fosse olhar a qualidade de filhos que eu tenho nessa casa, se muitos ministérios aí fora tivesse a qualidade de filhos que eu tenho aqui em casa, já tinha virado uma festa de diaconato e presbitério e pastor dentro dessa casa. Por quê? Porque parece uma fábrica de obreiro. O caboclo entrou, tem que dar um cargo para ele, consagra ele. E aí está colocando filhos na linha de frente. Coisas que eram para os pais fazer, estão entregando nas mãos de filhos inexperientes. Eles até obedecem, eles até vão naquele lugar, eles até querem fazer, mas quando vê está fazendo errado e morrem. E morrem. Eu já estou partindo para o 4º ano aqui nesse mesmo lugar. Tenho filhos extraordinários dentro dessa casa, mas eu não vou fazer dessa casa uma casa de uma fábrica de obreiros. Porque a primeira coisa, eu posso ter qualidade, mas eu preciso ser provado nela. Eu posso ser filho, mas não quer dizer que eu sou filho de pastor, eu vou ser pastor. Não quer dizer que um diácono vai se tornar um presbítero ou um pastor. Não é um trampolim ministerial. Não existe um trampolim ministerial. Existe um chamado. E aí consagra-se homens à riveria. E aí você vê qualquer Zé da esquina sem preparação nenhuma,
sem uma vida, sem uma família, sem uma leitura bíblica do mínimo possível, é pastor. Meu Deus, quem que foi que fez essa covardia? Presbíteros, com unção evangelística, pastor, com unção profética, de profeta, pastor, mestre, não, pastor, coloca tudo sobre as costas do pastor, e aí não entendem a movimentação de Deus. É por isso que está essa bagunça, é por isso que todo mundo faz o que quer, e as pessoas perguntam: será que eu posso isso ou posso aquilo? Eu posso ou não posso? Meu irmão, o que pode ou não pode está para todos, é pela palavra. Mas são poucos homens, né, cara, que dão a cara para bater um domingão desse. Por que eu vou falar mal? Não, meu irmão, olha, Deus vai te abençoar, Deus está mudando a sua história. Meu irmão, não, fica tranquilo, irmão, Deus sabe de todas as coisas. Me dá seu dízimo aqui, a sua oferta. Sai fora, meu irmão, vai catar coquinho na esquina. É pela palavra da verdade. Quer direita, quer esquerda, quer defenda, quer ataque, é pela palavra da verdade. Não adianta, querido, não dá para brincar com as coisas de Deus, amado. As coisas de Deus são sérias. Deus é Deus ainda. Diz a Bíblia que foi Ele quem matou Er, foi Ele quem matou Onã. É Ele quem fez isso, não foi o diabo, não. Para de brincar com a sua família. Ei, sacerdote, para de brincar com a tua família, cara. Para de desagradar ao Senhor. Homens que são acostumados na mentira. Mentiroso, mentiroso, olha aqui, mentiroso, tu é pai da mentira. Não, mas só uma mentirinha. Tu é filho do pai da mentira, que é Satanás. Para de mentir e viva pela verdade. Por esses dias eu estava conversando com meu tio. E olha como são as coisas. Ele havia acabado de prantear comigo um assunto. Quando eu estava me preparando para sair, quem nós estávamos tratando sobre o assunto chegou. Eu fui embora, mais tarde eu voltei. Quando nós tocamos no assunto, ele disse para mim assim: se você não tivesse aqui, talvez eu poderia até pensar, né, que você foi lá chamar ele para poder vir cá. Eu disse assim: mentira. Ele arregalou os olhos para mim, olhou para mim e disse: mas por quê? Porque eu nunca vou faltar com a verdade para com o Senhor. Eu podia estar aqui, eu podia estar em outro lugar, eu ia dizer eu falei ou eu não falei. Meu querido, quem anda com a verdade vive uma vida mais leve. Quem anda com a verdade não tem compromisso com a mentira. Quem anda com a verdade não fica inventando desculpa. Não é. É fácil saber. É fácil saber, pelo menos comigo, quando eu estou errado ou não, se eu fiz ou se eu não fiz. Por quê? Porque eu não vou faltar com a verdade nunca. Ela sempre fará parte da minha vida. E se eu tivesse ido lá e falado, eu voltaria e diria: olha, foi eu que falei. Esse negócio de mentira é coisa do cão, rapaz. O pai da mentira é Satanás. Eu sou filho de um Deus da verdade. Meu Deus Todo-Poderoso. Vem comigo, quantos estão aí ainda? Ei, abada, abá, abá. E Judá chama Tamar. Olha o que é um sacerdote desviado.
Olha o que é um sacerdote desviado do propósito. E olha que Judá é a tribo do louvor, tá? E Judá só entrou, pega algo aqui, eu vou falar algo aqui agora, não perde isso não, você não vai esquecer isso nunca mais na sua vida. Judá só entrou nessa questão da genealogia, para poder Cristo vir da descendência dele, porque o primogênito Rúben havia deitado com uma das concubinas do seu pai, e Deus abomina isso. Então ele introduz Judá. Olha o que Judá apronta. Então disse Judá a Tamar, a sua nora: conserva-te viva na casa do teu pai, até que Selá, meu filho, seja suficientemente grande. E aí a palavra está dizendo assim, porque disse a si mesmo. É um perigo um homem que conversa com a sua alma. É um perigo um homem que não é espiritual conversar com a sua alma, conversar com o seu psique, conversar com a sua mente, porque a mente só está produzindo toxina. A mente só está produzindo o que não presta. E aí esse homem vai conversar com o seu psique, ele vai falar consigo mesmo. O homem que conversa consigo mesmo é porque ele está tentando arrumar um escape para o erro dele. Você já viu? A pessoa vai lá, faz uma coisa errada, depois ela fica, eu não devia ter feito isso. Antes de fazê-lo, ela buscou conselho com a sua própria alma. Como a alma está em desequilíbrio total com o espírito, ela dá um conselho errado. Ela tenta aliviar a dor, dizendo, não vai, eles vão entender o que você está fazendo. Meu querido, pecado é pecado, o que é errado, e quando eu vou cometer ou fazê-lo, eu faço pela minha consciência. E disse para si mesmo, para que porventura não morra este também com os seus irmãos. Quer dizer, eu vou mentir para ela, eu vou dizer para ela que vou dar, mas já sei, não vou dar. É terrível, irmão, lidar com gente falsa. É terrível lidar com gente falsa. Tem pessoas que às vezes me perguntam, mas pastor, como é que o senhor consegue? Deixa eu dizer para você, há um segredo que eu carrego. A Bíblia diz assim, o amor não suspeita mal. Então até que me fira eu vou andar em amor. Porque é essa a extensão da obediência. É o amor. Porque o Senhor Jeová, só escuta para me completar o que eu estou dizendo. Porque o Senhor Jeová, Deus de Israel, aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com o seu manto. Quer dizer, é você deixar a pessoa de lado e é você ser violento quanto a isso debaixo de autoridade. Não porque eu sou pastor eu posso fazer, não porque eu sou um facilitador eu posso fazer, eu estou debaixo dessa autoridade eu posso fazer. Não encubra, aleluia, essa violência com o teu manto. Não encubra a violência com a autoridade que está sobre as suas mãos. Diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, pega isso, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Guardar o que no nosso espírito? Uma pessoa que não suspeita mal, ela guarda o que no seu espírito? Ela guarda o amor de Deus. Pegou? É simples. Uma pessoa que não suspeita mal, ela guarda o amor de Deus no seu espírito.
Então guardai-vos no seu espírito. O que eu vou guardar no meu espírito? O que tem de tão precioso que eu vou guardar no meu espírito? Não está mandando você guardar na tua alma. A alma, se não tiver o governo do espírito, ela se torna desequilibrada. É os instintos desequilibrados do homem. Mas Deus, pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra e através do amor, Ele traz equilíbrio para os vossos instintos. E é isso aí, por isso que andamos. Às vezes as pessoas falam: pastor, como é que você consegue andar com fulano de tal? Cara, o meu espírito está guardado no amor. O amor do Senhor está guardado no meu espírito. Até que me revele que é mau caráter, eu vou andar com ele. Por quê? Porque talvez aquilo que está em mim vai mudar a história dele, vai mudar o caráter dele, vai transformar a vida dele. Mas há um tempo para tudo, sabe por quê? Porque quando Deus, olha, quando você guarda no Espírito o amor, guardai-vos no Espírito. Quando você guarda no Espírito o amor, você passa a andar em um nível de justiça com Deus. E o problema de andar num nível de justiça com Deus é: se aquele que está do teu lado está andando desonesto com você, a taça da ira de Deus, ela aumenta e transborda. E aí quando a taça da ira de Deus aumenta e transborda, essa pessoa vai pagar o preço da consequência. Eu não preciso estar falando isso para ela. Eu sei pela palavra que vai acontecer, eu leio a palavra. Então tem coisas que a gente não precisa estar falando. Você tem que ter conhecimento. Porque onde opera o amor, o medo é lançado fora. Então eu não tenho medo de lidar com ninguém. Pastor, se eu não tenho medo, não tenho medo de lidar com ninguém, cara. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. E depois que você entende quem é ungido, acabou, irmão, bau. Pode levantar quem for. O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu estou guardando o amor de Deus no meu espírito. Louvado seja Deus. Eu estou guardando o amor de Deus no meu espírito. E quando eu guardo o amor de Deus no meu espírito, eu não sou uma pessoa desleal. Até pouco tempo é isso, gente abraçando as minhas costas, me beijando. Eu carregando para baixo, para cima, daí a pouco vem a facada. Mas ela vem suave, cara, ela vem tranquilo. Por quê? Porque eu estou revestido da couraça da justiça. Eu estou embraçando o escudo da fé. E algumas coisas vêm na nossa vida, e aprenda isso comigo, aprenda pela palavra, meu irmão. Pega a ciência da palavra que está saindo da boca do sacerdote e toma ela para você. Deixa eu ler aqui, pelo amor de Deus. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca o povo deve buscar a doutrina. Buscar o que? A palavra. Então é da minha boca que você vai ouvir a palavra, vai ouvir a doutrina. Agora não pensa que talvez vai ser diferente na tua vida, não. A dificuldade todo mundo passa, problema todo mundo passa. Todo mundo passa pelos anseios dessa vida. Mas pelo amor de Deus, desperta. Levanta desse lugar. Deus tem um propósito a partir de você. Guardai-vos do vosso espírito. Guardar o que, pastor? Guarda o amor. Mas a perseverança de Tamar me intrigou. A perseverança de Tamar mexeu comigo. A perseverança de Tamar mexeu com Deus. Ei, deixa eu dizer para você. Talvez o diabo está falando para você: desiste do seu matrimônio, desiste do seu relacionamento, desiste disso ou daquilo,
Deixa eu falar com você. Se tu sente que tem propósito de Deus, e se tu sente no teu espírito, aleluia, que no dia em que você estava no altar, era o Senhor quem estava ali abençoando o teu matrimônio, persista, persevera como Tamar perseverou no seu propósito, aleluia. Deixa eu dizer para você, tem muitas mulheres que deveriam aprender com Tamar. Eu vou dizer isso um pouquinho mais detalhado daqui a pouco. Pega isso aí no seu espírito. Diz a Bíblia que com o passar do tempo, morre a esposa de Jacó. Perdão, sai Jacó, entra Judá. Com o passar do tempo, morre a esposa de Judá. E aí, Tamar vem a saber. Disseram para Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquear o seu rebanho. A filha de Suá morre, a esposa de Judá morre. E depois que passa o tempo dele ser consolado, Judá sobe, mas não sobe sozinho. Diz a Bíblia que ele está subindo com o amigo dele, Ira. Irmão, todas as vezes que eu ando com desgraça, eu vou cometer desgraça. Todas as vezes que eu ando com desgraça, eu vou ter atitudes erradas. Então deixa eu dizer para você, por um tempo é melhor andar só do que mal acompanhado, tá? Está na hora da gente rever aí alguns conceitos quanto a quem nós estamos andando, quem faz parte do nosso pequeno grupo, quem está comendo na nossa mesa, quem de fato quer aquilo que nós carregamos. Porque se não quiser aquilo que você carrega, libera da tua vida. Vai cumprir o teu propósito, vai cuidar da tua preciosa vida. Mas agora Tamar recebe a notícia: o seu sogro vai passar por esse caminho. Ele vai tosquear o rebanho. Diz a Bíblia que ela estava vestida com os vestidos da sua viuvez. Uma mulher que está vestida durante todo esse tempo ainda com o vestido da sua viuvez, o seu marido, é porque ela tem no seu coração que vai perseverar e ela vai alcançar de Deus aquilo que lhe é próprio. Ei, deixa eu dizer para você uma coisa. Você que está perseverando ainda no Senhor, parece que não tem solução, né? Parece que você não está vendo saída. Ei, Tamar, deixa eu dizer para você, persevera. Vai chegar o momento de você trocar a veste da tua viuvez, louvado seja Deus, e receber aquilo que é seu de fato. Então ela despiu as vestes da sua viuvez e lhe cobriu com um véu. Assentou-se junto às duas fontes, que estava no caminho de Timnat, porque observou que Selá já tinha crescido o bastante, e ela não lhe fora dada por mulher. Sabe o que ela observou? Mais uma vez o sacerdote Judá mentiu para mim. Mais uma vez o sacerdote Judá me enganou. Mais uma vez o sacerdote Judá, como na minha mocidade me iludiu, ele está me iludindo agora. Ela tem uma brilhante ideia. Deixa eu dizer para você, para muitos podem pensar assim: pastor, isso é humilhação. Fica tranquilo, os humilhados serão exaltados. O problema de você que quer viver na pompa é que você não se humilha. E uma mulher como Tamar, ela se humilhou ao ponto de receber uma descendência da parte de Deus, ao qual o nome dela foi inserido no meio do nome
aonde só tinha homens no livro de Mateus, na genealogia de Jesus Cristo, por causa da sua atitude. Tem atitudes nossas que vai marcar a nossa história para sempre. Tem atitudes nossas que vai marcar a nossa história com Deus para sempre. Judá a viu, e diz a Bíblia que Judá julgou ser ela uma prostituta. Porque ela estava com o rosto coberto. E saindo do caminho ao qual ele estava trilhando, ele foi até ela. E sem suspeitar quem ela era, disse-lhe: vem, deixa-me te conhecer. Um homem desviado do seu sacerdócio, mentiroso, está agora à procura de prazer. Um homem desviado do seu sacerdócio, afastado da família, na companhia de um mau amigo, agora ele está procurando o quê? Prazer. E o que ela perguntou para ele? O que você vai me dar em troca do prazer? O que você vai me dar para poder estar comigo? Quando Deus entra no negócio, meu irmão, quando Deus entra no negócio, acabou. Aquele dia na vida de Tamar era o dia da fertilidade dela. Aquele dia na vida de Tamar era o dia em que o seu espírito estava sobejando. Aquele dia na vida de Tamar, ela estava fluindo de dentro para fora. Aquele dia, o próprio corpo de Tamar estava exalando um perfume extraordinário. Por quê? Porque ela estava prestes a cumprir o propósito de Deus. E ele disse: eu enviarei para você um cabrito. O que você vai fazer? Eu vou enviar para você um cabrito. Pois bem, então, Senhor, o que o Senhor vai deixar comigo como penhor, como garantia de que o Senhor vai voltar e pagar a sua dívida comigo? Qual que é a garantia que você vai me dar? Então ele respondeu: que penhor é que te darei? Disse ela: mulher sábia, ela faz leitura. Mulher sábia, ela faz a leitura do propósito. Ei, eu não sei se eu daria a Cristina esses 3 itens de uma vez só, se ela me pedisse. Talvez eu perguntaria para ela assim: o que você quer comigo, mulher? Por que você está me pedindo os 3 itens mais importantes da minha vida? Porque o que ela pediu está atrelado à identidade de Judá. O que ela pediu está atrelado à vida de propósito de Judá. O que ela pediu faz parte da identidade física, da herança, da identidade civil e faz parte da sua identidade espiritual.
Ela não pediu qualquer coisa, ela não pediu uma coisa. Uma mulher de propósito, ela vai para o tudo ou nada. E Tamar estava virada no Senhor, e ela foi naquele dia para o tudo ou nada, pois ela perseverou, e o Senhor estava com ela naquele dia. Sabe na vida de quem está? Sabe na vida de quem Deus está? Na vida de quem persevera. É impossível Deus abandonar um homem ou uma mulher que persevera com Ele no caminho para cumprir o seu propósito. É impossível. E ela disse: o teu selo com os cordões e o cajado que está na tua mão, o teu selo, a sua herança, os teus cordões, a sua identidade civil, e o teu cajado, a tua identidade espiritual. Sabe por que muito selo, muito lenço e muito cajado está caindo nesse tempo? Sabe por que muita coisa vai acontecer? Sabe por que muitas profecias vão se cumprir nesse tempo? Sabe por que muitos sacerdotes vão ser destronados? Porque estão brincando com coisa que Deus não está brincando. E diz a Bíblia que Ele lhes deu e esteve com ela. E a Bíblia é linda e diz: e ela concebeu. Querido, espermatozoide e óvulo se cruzaram naquele dia. Ela estava exalando, ela estava no dia da sua fertilidade. E quando Judá se deitou com Tamar, naquela mesma hora houve a fecundação. Porque aquela fecundação, louvado seja Deus, fazia parte de um propósito que lá na frente iria nos alcançar através da vida do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz a Bíblia que então ela levantou e partiu dali. Ela levanta e pega na carreira. Ela parte dali porque o que lhe interessava já havia acontecido. O que ela precisava já havia acontecido. No outro dia, Judá pede a Ira para poder ir lá levar o cabrito. Ira chega e não vê a mulher ali, pergunta aos homens se havia alguma prostituta ali. Os homens disseram: aqui nunca houve prostituta. E de fato nunca teve uma prostituta ali. Por quê, pastor? Tamar estava vestida como, mas Tamar não era prostituta. Tamar só foi se deitar com Judá para que ela recebesse aquilo que era dela de fato. E o que era dela de fato? A herança que um homem havia desprezado na sua mocidade. Então os homens testificam. Ira chega para Judá e testifica para ele, dizendo: olha, os homens daquelas cercanias disseram: nunca houve prostituta ali. E de fato nunca houve. Mas para que o homem venha justificar a sua soberba, ele ainda sobe mais um nível da desgraça. Qual nível, pastor? Então disse Judá. Você vê que quando o homem ele está na sua pompa, você vê que quando ele está no nível aonde ninguém consegue mais tocar nele, ninguém consegue mais falar com ele, porque eu sou o cara, é eu que mando, faça do meu jeito, não tem problema não. Olha o que ele diz: deixa-a ficar com o penhor. Ele desprezou a sua identidade, ele desprezou a herança, e ele desprezou o seu cajado, ele desprezou a sua autoridade sacerdotal, achando que é fácil
Ah, daqui a pouco eu consigo outro, eu mando confeccionar outro. Não, querido, sobre a história, sobre o selo, sobre os cordões e sobre o cajado há uma história que é passado de pai para filho. Aquele cajado nunca poderia ser desprezado. Aqueles cordões nunca poderiam ser desprezados, porque ali estava o significado da bandeira da tribo que ele carregava. Qual era a tribo dele? A tribo de Judá. Aquele anel, aquele selo nunca poderia ter sido desprezado, porque ali revela a sua herança, revela a autoridade que ele tem. E o problema é que o homem, quando se perde, naquilo que ele acha que é conquista, e não ouve mais ninguém, e começa a mentir para todo mundo, ele está a um passo da queda. Qual era o passo da queda de Judá? A barriga de Tamar aparecer. Ei, o Senhor talvez está falando com alguém aí. Qual é o passo da sua queda? O que vai precisar aparecer para poder tornar público aquilo que está oculto? Du, volta para outra pegada que você estava nela. Então disse Judá: deixa ficar com o penhor, para que não sejamos desprezados. Ele não está preocupado com o anel, ele não está preocupado com os cordões, ele não está preocupado com o cajado, ele está preocupado com o desprezo, com o que as pessoas poderiam pensar dele. E ele diz para o amigo dele: tu és testemunha de que enviei este cabrito, mas ela não foi encontrada. Mas diz a Bíblia que ao cabo de 3 meses, quanto tempo? 3 meses. É tudo que Deus precisava. A partir daquele dia, 3 meses. Três meses, pega essa palavra, tá? Pega essa palavra, 3 meses. Pega essa palavra, 3 meses, só isso. Guarda ela a partir de hoje. Hoje é que dia? 3 meses. Ao cabo de 3 meses disseram para Judá: Tamar, tua nora, se prostituiu. A pessoa não tem dó, né, cara? Ei, você já viu como é que o inimigo faz? Rapaz, a pessoa não tem dó, né, irmão? Tamar, a sua nora, Judá, se prostituiu. E ainda concebeu por causa das suas prostituições. Então ela não diz, ao fim do cão com a pombagira aí, ao fofoqueiro aí, ao portador de notícia desgraçada aí, ao infeliz aí: Judá, tua nora prostituiu, e do resultado, olha para você ver o que imputaram sobre ela, das suas prostituições, quer dizer, por mais vezes ela fez isso, e agora ela está grávida. Ela não havia se prostituído, e ela havia se deitado com um homem uma vez só.
Então disse Judá: chama ela aqui que eu preciso conversar com ela. Então disse Judá: não, pera aí, deixa eu ir lá falar com ela primeiro. Então disse Judá: dá só um tempo para mim poder ver o que aconteceu. Não, né? Então disse Judá: levai-a para fora e seja queimada. É isso aí. Querido, quando o circo está armado, quando a Inquisição está pronta, o poste já está na praça, a lenha já está ao pé do poste, o público já está ao redor olhando, querendo ver o resultado, e o fogo já está na mão só para poder atirar fogo, para ver a festa. Deixa queimar, deixa queimar, vamos ver a morte, vamos ver a destruição. É prostituta, imagina só, irmão. Prostituiu, se perdeu. A Inquisição está pronta, o falatório profano está pronto. Deixa eu dizer para você, deixa eu te dar um conselho: guarda a tua língua, guarda a tua boca de falar de alguém enganosamente, sem que você tenha prova cabal de que alguma coisa aconteceu. Vigia com os teus lábios, crente. Vigia o que você vai falar de alguém. Pois até o que você está dizendo com as portas e paredes, com as paredes e portas trancadas, vai ser anunciado pelos terraços. Então deixa eu dizer para você uma coisa. Tamar passou pelo mais alto nível de humilhação. Você está disposto, irmão, de verdade a seguir o Evangelho de Cristo? Irmão, você está disposto de fato fazer a vontade do Senhor, para cumprir o propósito do Senhor? Se você não está, irmão, abandona a fé, irmão, mete o pé, vai viver a tua vida. Mas se tu está, meu amigo, você vai ter que aguentar às vezes o falatório profano. Tamar não saiu brigando com ninguém, discutindo, porque tu me chamou de prostituta, você não sabe o que está acontecendo, não. Meu irmão, quando nós tivermos que resolver um problema, nós vamos no cerne, nós vamos na fonte, nós não vamos procurar vizinho da direita, da esquerda, da frente e de trás, nós vamos no cerne resolver o problema. Tamar, condenada ao fogo, prestes a ser apedrejada, a ser queimada, achincoalhada. O cenário está pronto, a festa está pronta. Hoje nós vamos ver uma prostituta pegando fogo. Os homens são maus demais. Os homens são perversos demais. E aqueles mesmos que falam mal da igreja é os que vêm até nós: pastor, ora por mim. Aqueles que criticam, nós recebemos o dízimo e a oferta, é aquele que: pastor, ora pela minha família, ora pelo meu pai, pela minha mãe, ora pelo meu irmão. Essa pandemia veio mostrar muita coisa, cara. Ei, filho de Deus, você não vai ser pego desapercebido. Quando pensarem que vão te pegar desapercebido, quando pensarem que é o teu fim,
O escape vai vir. Filho de Deus é inteligente. Eu vou repetir: filho de Deus é inteligente. Filho de Deus é respaldado. Filho de Deus tem herança. Filho de Deus tem propósito. Filho de Deus, cara. Segura. E levaram-na para fora. E quando ela foi tirada para fora da sua casa, irmão, é lá na sua casa. Às vezes a afronta é na casa. Às vezes vão tentar entrar na casa, falar na casa. E quando ela foi tirada para fora, imagina, Tamar sendo arrancada para fora. O que aquela mulher fez de errado, cara? Ela só queria suscitar filhos para o Senhor. Ela só queria cumprir o propósito. Ela só queria fazer com que a descendência de Deus estivesse proliferando. E quando ela foi tirada para fora da sua casa, mandou dizer ao seu sogro, mandou dizer a quem a falou que poderia queimar, mandou dizer para o sacerdote mentiroso, mandou dizer para o sacerdote falso, mandou dizer para o sacerdote ludibriador, mandou dizer para o sacerdote enganador. O que ela disse? Do homem ao qual pertencem essas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece. Ei, ela está olhando para dentro dos olhos dele, dizendo: olha, reconhece. Rogo-te que, de quem são estes? O selo, os cordões e o cajado. Sabe por que não teve dúvida? Porque o selo de um homem, o lenço, os cordões de um homem e o cajado de um homem é insubstituível. Porque o que Deus tem para você é para você. Não adianta tentar dizer que é outro, é seu. É a sua identidade física, é a sua identidade na sociedade e é a sua identidade espiritual. Então, pelo amor de Deus, está no tempo em que sacerdotes vão precisar virar o rosto para o Senhor e buscar a face dele e se converter dos maus caminhos ao qual estavam andando. E diz a Bíblia que Judá reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu. Deixa eu dizer para você uma coisa. Talvez para você o que teria maior lucro seria o cabrito, né? Mas aquela mulher não quis o sangue daquele animal inocente. Ela perseverou com a herança dela nas mãos dela. Deixa eu dizer para você uma coisa. Persevera com a herança que está nas tuas mãos. Ei, mulher, aprende com Tamar. Só se deite com o homem quando ele tiver aliança com você. Ei, mulher, aprenda com Tamar. Pastor, mas já me deram para um e já me deram para outro.
Deixa eu dizer para você, ei, quem é dona do teu corpo é você. Então não entregue o teu corpo para qualquer homem, entregue o teu corpo depois que houver uma aliança, um compromisso. Quer tocar na carne aqui? Vem ter um compromisso comigo e com Deus também. A perseverança de Tamar é linda. E eu sei que muitas mulheres estão pegando essa palavra para poder perseverar nela. Espera no Senhor. Espera no Senhor, espera no Senhor. Tem selo, tem lenço e tem cajado na tua mão, tem autoridade na tua mão. Aquilo que é teu vai vir para você. Espera no Senhor. Mas pastor, eu estou sendo muito humilhada, pastor. Espera no Senhor. Pastor, estão me criticando. Espera no Senhor. Pastor, estão falando de mim. Espera no Senhor. Escuta, escuta. Enquanto José estava passando, irmão de Judá, estava passando no Egito as maiores provações da sua vida. Enquanto a semente da mulher transicionou de Abel para Abraão, de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, e agora Deus escolhera Judá para transicionar essa semente dentro de um ser tão precioso chamado Tamar. Aonde parecia que tudo ia dar errado, Deus mudou o quadro. Ei, eu não sei, talvez você está olhando e falando, para mim não tem mais tempo, pastor. Fica tranquilo, meu irmão, fica tranquilo. Para cada pé há um tipo de sapato. Mas pastor, eu não achei um para o meu ainda. O Senhor está confeccionando, porque o que Ele vai te dar é para sempre, é para que aconteça de uma vez por todas, é para o propósito dEle. Esteja na brecha. Nesse tempo todo, e eu estou terminando, no mundo espiritual, no mundo espiritual, o diabo está confuso. Vou repetir: no mundo espiritual, o diabo está confuso. Agora pergunte aí, faz de conta que eu estou te ouvindo. Por quê, pastor? Ah, não, eu vou falar só para vocês aí depois. Aqui na igreja ninguém perguntou. Por quê, pastor? Ah, não. Rapaz, vocês estão aí? Amém. Rapaz, se tivesse um jeito agora de apertar um botão e eu falar só para dentro aí, eu ia falar só para dentro, cara. Que coisa terrível que foi aqui dentro agora, tá? Irmão, tá na minha pele, não é fácil não, tá? Que coisa terrível foi estar aqui dentro agora, tá? Livro do Gênesis, capítulo 3. O diabo estava confuso. Por que o diabo estava confuso? Porque ele estava de olho em qual seria a semente que pisaria sobre a cabeça dele. Livro do Gênesis, capítulo 3, verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então o que acontece? Depois que a profecia de Gênesis 3,15 foi anunciada por Deus ali do Éden, o diabo nunca mais teve uma noite de sono tranquila. Ele sempre esteve preocupado com a semente da mulher. Por que houve uma perseguição tão grande na vida de José? Porque o diabo achou
que por tantos privilégios que esse menino tinha algo de especial nele. Mas Deus estava preparando algo por um tempo, através de um propósito para José, e estava preparando algo em outro tempo, através de um propósito para Judá. Você nunca ouviu isso de ninguém, então pelo amor de Deus, presta atenção. Quando Judá recebe a túnica talar, quando Judá recebe um sonho, quando José recebe a túnica talar, quando José recebe o sonho, quando José recebe outro sonho, o que acontece no meio da família dele? Ele desperta inveja. E o diabo começa a trabalhar na vida dos irmãos. O que ele recebera, o que José recebera, era diferente daquilo que os irmãos haviam recebido. O que o inferno faz? Concentra toda a atenção dele. Porque o inferno, o diabo não é onisciente, o diabo não é onipotente, o diabo não é onipresente. Ele não sabe de tudo, ele não vê tudo, ele não está em todos os lugares. Só Deus é assim. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória. Como é que é, Edu? Como é que é, Edu? Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Terra. Oh, Senhor, é tão bom saber que você não está sozinho, irmão. O inferno olhou para José, esqueceu de Judá, abandonou Rúben, porque ele havia já deitado com a concubina do seu pai, esqueceu de Judá, porque a Judá já casou com a mulher dos filhos estranhos mesmo. Irmão, dá vontade até de chorar. Deixa eu dizer para você, tem uma mulher guardada para aquele tempo chamada Tamar, que vai remir o propósito de um homem desviado. Meu Deus. Aleluia. Alabadaia sui, levanto e canto e alaba. Talvez eu estou falando aqui para alguma mulher que está sendo guardada para esse tempo, para poder remir o propósito de alguém que está desviado. Uma mulher que tem peito, uma mulher que tem garra, uma mulher que vai para cima. Tamar tem isso tudo, Tamar tem todas essas qualidades. A qualidade de Tamar, ela é tão extraordinária, porque a descendência não poderia continuar e não poderia prosseguir em Levi, não poderia prosseguir em Rúben, não era para José, porque o diabo estava de olho nele. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está pegando, presta atenção. Talvez você está focado no sofrimento, talvez você está focado só na dor. Presta atenção numa coisa: Deus está tirando o foco de você. Talvez você está preocupado, não porque é o meu irmão que aparece, não, é porque o meu irmão tem privilégio. Você já viu fulano? Tudo que fulano quer fazer dá certo. Se prepara, querido. Talvez Deus está tirando o foco de você e preparando você para o tempo certo, o tempo onde você vai explodir para a glória dele. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo, mas se está entendendo, dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Ei, fica tranquilo. Até eu que estava sozinho aqui já não estou mais. Então dá um glória a Deus aí, querido. Ei, Chacalabanaralabassou. Extrema devoção somente a ti, E mais amor por ti, e mais fervor por ti. Sim.
Ai, meu Deus. E que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. E que esse fogo não se apague, esse fogo só aumente. E mais amor por ti, e mais fervor por ti, e extrema devoção somente a ti. E mais amor por ti, e mais fervor por ti, e extrema devoção somente a ti. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. E que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. E que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Querido, enquanto José estava passando pelos processos do Egito, de escravo a um servidor da casa de Potifar, da casa de Potifar à prisão, da prisão para o palácio. Enquanto Deus cria uma situação de distração, e quem está nessa situação está cumprindo o propósito. Talvez José na Bíblia seja a maior tipologia de Cristo. O maior número de tipologias através de Cristo, talvez seja José na Bíblia. Enquanto um jovem está passando pelo processo para se tornar governador do Egito, está um sacerdote adulto, abandonando família, abandonando irmãos, para viver uma aventura. E no coração daquele aventureiro e mentiroso, Deus ainda quer suscitar herança, e levanta uma mulher corajosa chamada Tamar, que vai remir todo o processo, cara. Ei, Tamar remiu a vida de Judá. Tamar foi a mulher mais importante na vida de Judá, para que Deus cumprisse através deles o propósito. E agora no ventre de Tamar há duas nações, duas heranças preciosas, que dali partiriam e suscitariam através de Judá a descendência de Cristo. Tamar foi uma mulher tão importante que o nome dela está na genealogia de Mateus, lugar onde era para estar somente nome de homens. Essa mulher, ela entrou ali naquele lugar, ela está sendo lembrada. Ei, naquele dia, no dia do grande julgamento, aonde nós iremos receber galardões do céu, eu creio que todo mundo vai ficar de pé e aplaudir Tamar pela atitude dela e a sua perseverança, glorificando a Deus, porque ela entendeu o propósito. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio, eu acredito nisso, que nós ainda vamos aplaudir Tamar. Nós iremos olhar para aquela mulher que não tinha condições de estar onde está, e vamos dizer: pela perseverança, aleluia, pela perseverança, é pela perseverança. E quando ela recebeu o galardão dela, nós iremos entender que foi pela perseverança. Aleluia. Qual é o meu conselho para você nessa noite? Não se distraia, não se perca do propósito, cara. Ei, Cataguases é do Senhor Jesus. Ei, o Senhor quer remir essa terra. Aleluia. O Senhor quer que nós exerçamos o governo sobre essa terra. Eu posso contar com você? Então, pelo amor de Deus, cara,
Se tu está sendo perseguido igual José, continua. Deus tem uma cadeira de governador para você. Mas se a coisa está um pouco melhor para você, Judá, e você está ainda tentando desviar dos caminhos do Senhor, volta para o propósito de Deus. Ele quer reescrever a tua história. Ei, Judá, Ele quer escrever a sua história com a história dele. E tem uma Tamar te esperando. Tem uma Tamar orando. Sim, tem muitas Tamares orando. Tamar orando pelos seus Judás que não entendem o propósito, mas pela maturidade. Depois que o tempo passar, elas irão se apresentar e dizer: está aqui, ó. Está aqui, ó, a minha vitória. Então não abre mão da tua vitória, Tamar. Deus é na tua vida. Senhor, graças eu te dou. O Senhor aborrece o repúdio. O repúdio não é divórcio. O repúdio é um tempo em que o marido deve deixar de lado a sua mulher apenas para liberar a carta de divórcio, não para escravizá-la. E Judá, depois de tudo que Tamar fez para ele, Judá ainda colocou Tamar em repúdio. Mais uma vez um homem insensato, aborrecendo a Deus. Meu Pai, nos livra, meu Deus, das inconstâncias de Judá. Nos livra das mentiras de Judá. Nos livra desse sacerdócio falido, que não respeita a mulher da mocidade, que não tem compromisso com a família. Nos livra dessa paternidade que viola princípios do Senhor. Abre os nossos olhos, ó Pai. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os olhos da tua igreja, Pai, em nome de Jesus, e dê ao teu povo vitória. Faça com que eles entendam o processo, o propósito e para que foram chamados. Eu os abençoo, Pai, e eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Queridos, eu acho que eu devo ter esquecido de fixar aí, tá? A nossa conta, né? Se você quiser mandar uma oferta voluntária, tá? Talvez você quer ofertar a Deus pela vida de alguém, faça isso, tá? Uma das coisas que também eu fui despertado esses dias, ofertar a Deus pela vida de uma pessoa, tá? Talvez você ama muito uma pessoa, ou quer ver ela transbordando. Dá uma oferta a Deus pela vida dessa pessoa, faça isso, tá? Faça algo generoso. Mostra para Deus que você se importa com ela, tá bom? Se eu não coloquei, antes de finalizar aí, eu vou deixar os meninos cantando e vou fixar aí no comentário o número da conta. Queridos, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu aconselho você a ouvir de novo essa mensagem, tá? Robinho, coloca lá no YouTube o título dessa mensagem: Paternidade Irresponsável, tá? Paternidade Irresponsável, tá bom? Coloque lá no YouTube, dá esse título para essa mensagem. Deixa eu falar com você, assiste de novo, vê de novo, pega a Bíblia, consulta ela, leia, tá bom? Amém? Que Deus abençoe a tua vida, tá bom? Segunda-feira agora, Mega Classe Maturidade, terça-feira, Gessel. Vou ver com o presbítero William se já quarta-feira agora começa a classe de batismo, tá? Quem vai dar a classe de batismo? O presbítero William, através do Google Meet, tá bom? Ele vai estar, nós vamos estar fazendo um grupo de novo, tá? De batismo, das pessoas que querem batizar. E você que está me ouvindo aqui, quer passar pelas águas, me mande uma mensagem de novo no particular,
tá bom? Para nós podermos fazer esse alinhamento. Estenda suas mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E todos digam em uma só voz: amém, até a última pessoa. Abba Pai vai cuidar da sua preciosa vida. Deus abençoe, fique em paz. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria. O teu amor é melhor que a própria vida. Nós cantaremos sim. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. É melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria. Teu amor é melhor que a própria vida. A própria vida. E nós cantaremos. O teu amor é melhor que a própria vida. Que a própria. Teu amor. Acende o fogo. Vamos pra cima! Que eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti. Eu quero mais. Acende o fogo. Eu não resistirei.